Reino animal. A ideia aqui é a gente trabalhar as principais características, né, de cada grupo de organismos dentro do reino animal. O que a gente precisa saber? Os animais são organismos que apresentam desenvolvimento embrionário. E aí a gente vai observar que esse desenvolvimento pode seguir até somente a fase de blástulo, como inicialmente a gente teria, ou então avançar passando pela fase de gastrulação. O que isso significa? O que isso significa? Alguém que só vai até a fase de blástula não garante formação de tecidos. É o que acontece com o caso dos poríferos. Poríferos são animais aquáticos fixos que vão aí, nesse caso, apresentar um sistema aquífero onde a água vai ser captada através de poros existentes no seu corpo, por isso o nome porífera, e ela vai aí, nesse caso, passar por uma cavidade interna, que é chamada de átrio, saindo em direção ao ósculo. A gente vai aí, nesse caso, observar que na parte interna desse porífera, na verdade, compondo o corpo desse porífera, a gente encontra diferentes células. Mas uma delas chama atenção, que é chamada de coanócito. Coanócito é uma célulazinha flagelada, o batimento desse flagelo vai levar a circulação de água para dentro do corpo desse animal. No interior do corpo desse animal, a água que percorre ali vai trazendo nutrientes e oxigênio que vai sendo captado por essas células, garantindo aí a nutrição desse desse animal, garantindo a circulação desse animal. A gente vai observar aí nesse caso que ele não tem sistemas, até porque não tem tecidos, né? Os quinidários já são animais que passam por um processo de gastrulação. Então, agora a gente está vendo folhetos embrionários sendo formados. 2 ou 3 folhetos, né? A gente vai observar que, no caso específico dos quinidários, formam 2 folhetos embrionários, ecto e endoderme. E aí, esse animal é classificado como diblástico. Aqui, como a gente tem já o início da formação de folhetos embrionários, a gente já começa a observar a presença de tecidos. Então, a gente vai aí, nesse caso, ver que nesses animais a gente tem tecidos verdadeiros, tanto que a gente chama de eumetazoários, né? De quinidários em diante, a gente pode ouvir o termo eumetazoa, e em relação aos poríferos, a gente pode ouvir o termo parametazoário, aí nesse caso fazendo a referência a animais com tecido e animais sem tecido verdadeiro. Os animais, a partir de quinidários, apresentam 3 folhetos embrionários. Aí entra o terceiro folheto, que é a mesoderme, e as coisas começam a mudar um pouco. No caso dos quinidários, além do fato deles serem diblásticos, os quinidários eles possuem células urticantes chamadas quinidócitos. Os quinidócitos no seu interior têm uma estrutura chamada nematocisto, que vai aí, nesse caso, liberar substâncias urticantes que vão trazer tanto proteção para esse animal, como também vão, e nesse caso, garantir a captura de presas, que vai ser importante para a sobrevivência desses animais. Os quinidários eles podem ser fixos, como é o caso do pólipo, ou na forma de medusa, que é a forma livre que a gente tem desses animais. E eles fazem uma reprodução que é por alternância de gerações, né? Algumas dessas espécies fazem reprodução por alternância de gerações, onde o pólipo se reproduz assexuadamente. O pólipo é uma estrutura que normalmente se reproduz assexuadamente, e a estrutura da medusa é uma estrutura que vai se reproduzir principalmente de forma sexuada. Essa alternância entre reprodução sexuada e assexuada é chamada de metagênese ou alternância de gerações. Como no caso eles são animais, a gente vai observar que a produção de gametas, né, se dá a partir da fase medusoide, ela é um processo que acontece em decorrência, né, de uma meiose para a produção dessas células. Então, os gametas são células haploides e isso só é possível porque ocorre um processo de meiose para garantir a produção desses gametas. Então, nos animais, a meiose ela é gamética, diferente dos vegetais, né? Que a meiose é espórica, que a gente já vai ver daqui a pouquinho falar sobre vegetais. Agora a gente começa a trabalhar com os animais com 3 folhetos embrionários, com ecto, meso e endoderme, né? Diferentes tecidos começam a ser formados, diferentes sistemas começam a ser formados e a complexidade aumenta. Os quinidários, eles são animais que vão apresentar uma única cavidade, que aí nesse caso seria a boca, por onde entra e sai o alimento. Então eles têm um tubo digestório incompleto. A cavidade interna deles funciona como um sistema gastrovascular, tanto para a difusão de substâncias para o interior do corpo dele, como também na digestão de substâncias ali naquela cavidade interna. A partir de agora, a gente já começa a observar uma maior complexidade. A gente começa pelos animais triblásticos e aí a gente vai falar dos animais protostomados. Os animais que são protostomados significa que durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo origina a boca desses animais. A gente tem aí como animais protostomados plateuminto, nemateuminto, molusco, anerídeo e artrópoda. O plateuminto é um animal que não apresenta
cavidade corporal. Ele tem 3 folhetos, mas não tem cavidade corporal. O corpo deles é achatado. E aí a gente vai observar que esse achatamento do corpo aumenta a superfície relativa e isso compensa a ausência da cavidade corporal. A cavidade corporal, né, que é o celoma, seja ele verdadeiro ou não, é uma cavidade que facilita a difusão de substâncias no interior do corpo desses animais. A gente vai aí, nesse caso, observar então que os plateumintos são animais acelomados, com a presença de um tubo digestório ainda incompleto. A partir de nemateumintos, o tubo digestório é completo, né? Aí, na verdade, nemateuminto, molusco, anelídeos e artrópodas têm tubo digestório completo, ou seja, boca e ânus, e equinoderme e cordados também têm tubo digestório completo. Por isso que eu não coloquei só aqui, né? Porque senão vai parecer que são só esses organismos, quando na verdade equinodermos e cordados também apresentam tubo digestório completo. Os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, possuem uma cavidade celomática, mas que não é totalmente revestida por mesoderme, então a gente classifica esses animais como sendo aí, nesse caso, animais pseudocelomados. Os nemateumintos, eles vão aí, nesse caso, apresentar esse pseudoceloma, né? Porque é uma cavidade, funciona da mesma forma que o celoma, porém, ela não é totalmente revestida por mesoderme, então por isso não recebe o nome de celoma. O celoma é uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. E dependendo da origem desse celoma, a gente pode classificar como esquizoceloma ou enteroceloma. Os animais que são esquizocelomados, ele vai aí, nesse caso, vão aí, nesse caso, ser os moluscos, anelídeos e os artrópodes. Os moluscos são animais com corpo mole, e aí, nesse caso, o corpo deles é dividido em boca, pé e massa visceral. Normalmente é essa divisão que a gente tem para a maioria dos moluscos. Os moluscos, alguns são terrestres, como, por exemplo, alguns gastrópodes, né, que a gente encontra, as lesmas, os caracóis, e outros são aquáticos, como, por exemplo, o caso dos bivalves, que tem aí, nesse caso, 2 valvas formando a concha desses animais. Esses animais bivalves, eles são especificamente filtradores, diferente dos outros gastrópodes que têm um dente raspador chamado de rádula. Então, no caso dos bivalves, a gente tem um exemplo à parte ali. Os moluscos, em geral, eles têm circulação aberta, porém, moluscos da classe cefalópoda, que são aí, nesse caso, polvos e lula, a gente tem circulação fechada para esses animais, tá bom? A partir de agora, a gente começa a observar uma divisão corporal, que é o que a gente chama de metameria. A gente vai observar, no caso dos anelídeos, a divisão do corpo em anéis, e no caso dos artrópodes, a divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen. No caso específico dos anelídeos, a gente vai observar que são animais que apresentam um corpo dividido em anéis, podendo ou não apresentar cerdas no seu corpo, né? A gente tem aí, nesse caso, os aquetos, que não têm cerdas, os oligoquetos e os poliquetos, né? Os que têm menos cerda, que são os oligoquetos, e os que têm muitas cerdas, que são os poliquetos. Os oligoquetos, acho que são aí, nesse caso, o exemplo mais clássico, que são as minhocas, né? Que são de grande importância para a natureza, porque são animais que, além de trazer adubação para o solo, trazem também, aí, nesse caso, a formação de galerias subterrâneas, que vai ser importante para a oxigenação desse meio. Os anelídeos são animais que vão apresentar um sistema excretor bem específico, né, que são as nefrídeas, que é uma característica nova que a gente está observando em relação ao processo de excreção. É uma estrutura que vai trazer maior eficiência para esse processo de excreção acontecer. No caso dos artrópodes, a grande novidade é a presença de um exoesqueleto quitinoso. Exoesqueleto, gente, quitinoso é característico dos artrópodes, tá? Então não esquece de colocar que ele é quitinoso, não, porque essa natureza aí, nesse caso, da molécula vai ser importante, da estrutura, desculpa, do exoesqueleto vai ser importante. Qual é a molécula que compõe aquele exoesqueleto? O exoesqueleto quitinoso, ele é uma proteção para esse artrópoda, evita desidratação, protege a contração de predadores, é ponto de inserção para a musculatura do animal, porém, esse animal aí, nesse caso, por ter um exoesqueleto, funciona como uma armadura ao redor do corpo dele. E isso acaba limitando o seu crescimento. Então, um artrópoda, para poder crescer, ele tem que mudar o seu exoesqueleto constantemente. A gente vai observar que essa troca de exoesqueleto, ela recebe um nome, que é muda, ou também conhecido como equidise. E vai ser controlado por um hormônio, que é chamado de hormônio de muda, ou equidisona. Os artrópodes são animais, aí, nesse caso, que possuem patas articuladas, o que é também uma grande vantagem evolutivamente falando, e são animais que têm, aí, nesse caso, diferentes classes. A gente vai observar
que a gente pode ter os insetos, animais que possuem a presença de asas, né, 2 pares de asas, a gente tem um par de antenas, animais com 3 pares de patas, excreção por túbulos de Malpighi. E respiração traqueal. A gente vai observar que, além dos insetos, os miriápodas, né, aí nesse caso quilópodas e diplópodas, também vão apresentar essas características de respiração traqueal e de excreção por túbulos de Malpighi, tá? E um par de antenas, só que não tem asas, tá? Lacraia, gongolo, são animais que não vão possuir estrutura da asa. Além de miriápodas e insetos, a gente tem aí, nesse caso, os aracnídeos. Os aracnídeos são animais sem antenas, com 4 pares de patas. A gente tem a divisão do corpo em cefalotórax e abdômen. São animais que têm a excreção sendo realizada por glândulas coxais e vão apresentar, aí, nesse caso, respiração filotraqueal, que é uma respiração indireta. São animais aí, nesse caso, que podem apresentar quelíceras, que são estruturas que aí, nesse caso, podem inocular substâncias que vão facilitar esse animal a capturar a sua presa ou se proteger, né? Vão aí, nesse caso, inocular substâncias tóxicas, nocivas a outros indivíduos, né? Venenosas, no caso. Por último, a gente tem os crustáceos, que são animais que têm um número de patas variados, 2 pares de antenas, são animais que vão aí, nesse caso, ter o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, são animais que têm excreção por glândulas verdes, ou também chamados de glândulas antenais, e respiração branquial. Os artrópodas aí, nesse caso, todos eles, sem exceção, como eles têm um exoesqueleto quitinoso e o crescimento deles se dá por muda, a gente vai ter aquele gráfico clássico que parece uma escadinha, né? Quando está subindo a escada, significa que o exoesqueleto está sendo trocado, então o animal teve a oportunidade de crescer. Quando essa escada atinge um platô novamente, significa que ele está constante com o seu tamanho, então significa que nesse momento ele não está crescendo. Então dá para a gente entender que nesse momento ele permanece com o mesmo exoesqueleto. Então o crescimento de um artrópoda, ele não é contínuo como no caso do crescimento de outros animais. Ele vai ser por um processo denominado de muda. No caso dos insetos, a gente vai observar que alguns podem passar por processos de metamorfose, né? A gente tem insetos classificados como ametábolos, que são aqueles que não têm metamorfose, que não passam por transformação, que é o caso da traça. Do ovo nasce um indivíduo que é já o indivíduo que vai ter as mesmas características que o adulto vai ter. A gente tem os insetos que são classificados como hemimetábolos, que são aí, nesse caso, os insetos que têm metamorfose incompleta, que é o caso do gafanhoto, da barata, que são animais que do ovo sai uma ninfa, que é uma miniatura do adulto, mas não tem todas as estruturas que o adulto apresenta. Normalmente a ninfa não tem a presença das asas. E o adulto aí, nesse caso, já desenvolve a estrutura dessa asa e tem capacidade reprodutiva, obviamente. Não por conta da asa, né? Porque atingiu a fase adulta. Holometábulo, a gente tem aí, nesse caso, um animal com metamorfose completa. É o caso da borboleta, onde você tem um ovo, uma larva, a pupa e o adulto. Na borboleta, o ovo, a larva, que é a lagarta, a pupa, que é o casulo, e o adulto, que é a própria borboleta. Aí, nesse caso, a gente vai observar que é uma metamorfose completa. E a gente fecha aí, nesse caso, o grupo dos animais esquizocelomados. Agora a gente passa para os animais classificados como deuterostomados, ou seja, o Blastoporo origina o ânus, e enterocelomados, tá? E nesse caso tem celoma, mas a origem do celoma é diferente dos outros animais que a gente foi citando. Nos equinodermos, a simetria desses animais é uma simetria radial secundária. O que acontece? Os poríferos são assimétricos, tá? Os quinidários têm simetria radial. A partir daqui, os animais triblásticos a gente considera como simetria bilateral, corpo dividido em 2 planos simétricos. Só que no caso dos equinodermos, a simetria radial existe, só que de forma secundária. Por quê? Na fase larval, a simetria ainda é bilateral. A fase adulta é que o indivíduo apresenta essa simetria radial. Os equinodermos, a gente tem aí o grupo que inclui os ouriços do mar, as estrelas do mar, pepinos do mar, são animais aí, nesse caso, que vão ser incluídos no grupo dos equinodermos. Além da simetria radial secundária, uma outra característica muito importante dos equinodermos é o fato deles apresentarem um sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário ele é responsável pelo controle da locomoção, pela excreção, circulação de substâncias no corpo desse animal. Então, o sistema ambulacrário ele é um sistema onde, no interior dos vasos, a água percorre e a
passagem da água, aí nesse caso, acaba fazendo como se fosse a função de, dentro desse sistema, formar como se fosse um esqueleto hidrostático para esse animal, né? Então, acaba aí nesse caso ajudando na sobrevivência. Esses animais, eles são animais aquáticos especificamente, tá? Por último, a gente tem os animais cordados. Eu coloquei aqui uma característica que é a notocorda, que acho que é a principal. Mas notocorda, cauda pós-anal, fendas branquiais, são estruturas aí, sistema nervoso dorsal, são características relacionadas aos cordados. O cordado é um grupo muito diverso, né, que vai ser aí nesse caso a principal característica notocorda, como eu coloquei ali para vocês. A gente tem animais que a notocorda permanece e animais em que a notocorda pode ser substituída por uma coluna vertebral. A notocorda é um sistema é uma estrutura de sustentação para esse animal, tá? Então, imagina, a nossa coluna vertebral, ela é uma estrutura de sustentação. A notocorda, para quem tem só a notocorda, né, e permanece com ela a vida toda, é uma estrutura de sustentação. No nosso caso, a notocorda foi substituída por uma coluna vertebral durante o nosso desenvolvimento embrionário. Nos protocordados, a gente tem aí, nesse caso, os cefalocordados, que são os anfioxos, que são animais que permanecem com a notocorda durante toda a vida, e os urocordados, que são aí, nesse caso, também chamados de tunicados, que são as assídeas, que apresentam notocorda na fase larval, mas na fase adulta não tem mais a presença dessa notocorda. Só que ela não é substituída por nada, tá? Ela sofre essa redução e aí o animal ele não tem mais essa presença da notocorda. No caso dos animais que a notocorda é substituída pela coluna vertebral, a gente tem os animais classificados como vertebrados. Os vertebrados podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os agnatos, que são os animais sem mandíbula, e os gnatostomados, que são os animais com mandíbula. Os animais gnatostomados, os agnatos, nesse caso, a gente tem a lampreia e a feiticeira, que são exemplos de animais agnatos. O gnatostomados, a gente tem aí, nesse caso, animais que podem ser divididos como anamnióticos e amnióticos. O âmnion é uma estrutura que vai aí, nesse caso, conter líquido no seu interior, trazendo proteção para o embrião durante o seu desenvolvimento. Tem animais que apresentam essa estrutura amniótica bem desenvolvida e tem animais que não apresentam essa estrutura amniótica. Então, por exemplo, quando a gente pega peixes e anfíbios, são animais que o ovo não apresentam essa estrutura amniótica. Então, a gente vai chamar de animais anamnióticos. Enquanto dos animais como anfíbios, aves e répteis, répteis, aves e mamíferos, a gente tem aí, nesse caso, animais amnióticos. Então, vamos lá. A gente tem aqui peixes e anfíbios como sendo animais anamnióticos, e aqui répteis, aves e mamíferos como sendo animais anamnióticos. Ok? A gente vai observar que aqui, né, répteis, aves e mamíferos são os animais com todos os anexos embrionários muito bem desenvolvidos, enquanto nos peixes e anfíbios a gente não encontra essa mesma característica. Dos mamíferos tem um anexo um pouco diferente, né? No caso dos mamíferos placentários, aqueles mamíferos eles apresentam a placenta fazendo a função de nutrição, troca gasosa, então alguns anexos como saco embrionário e alantoide acabam sendo reduzidos em mamíferos que são placentários, tá? De uma forma geral, os peixes são animais aí, nesse caso, que apresentam respiração branquial. A excreção desses peixes aí vai ser principalmente amônia, né? Quando a gente pensa em peixes ósseos, quando peixes cartilaginosos a gente fala da ureia. Anfíbios são animais que passam por um processo de metamorfose, onde na fase larval eles dependem da vida aquática para poder conseguir sobreviver, e na fase adulta eles vão poder ocupar o ambiente terrestre, mas ainda dependem do ambiente aquático, porque a fecundação deles é externa. Os répteis, aves e mamíferos não dependem da água para reprodução, porque a fecundação deles passa a ser interna e eles apresentam desenvolvimento dentro de ovos com anexos embrionários. Nos mamíferos, a gente tem mamíferos que colocam ovos, né, que são os mamíferos prototérios, que é o caso da équina e do ornitorrinco. E aí sim a gente está falando de um animal ovíparo, mas a gente tem os mamíferos que são metatérios, que são os marsupiais, que é o caso do gambá, que é o caso do canguru, e tem os mamíferos eutérios, que somos nós, né? Placentários, com placenta bem desenvolvida e todo o desenvolvimento acontecendo dentro do corpo da fêmea, sem a necessidade de uma estrutura como marsúpio para completar o desenvolvimento daquele embrião. Então, a gente vai observar aí, nesse caso, que de répteis, aves e mamíferos, são animais que apresentam características adaptativas que permitem que a ocupação do ambiente terrestre seja, aí, nesse caso,
definitiva. Além das questões de reprodução, são animais que apresentam pele queratinizada, né, o que traz aí, nesse caso, impermeabilização da pele, evitando a desidratação e trazendo para esses animais a possibilidade de ocupar esse ambiente terrestre. A ideia aqui era apresentar as principais características de cada grupo, né, fazendo aí uma revisão de cada grupo taxonômico e colocando o principal, que é esse cladograma, onde cada novidade evolutiva vai sendo apresentada para vocês, e é importante que vocês lembrem quem apresenta cada uma dessas novidades evolutivas para conseguir pensar numa questão. Cada uma dessas características de sistema, forma de respiração que tem, forma de excreção, seja lá o que for, a gente já falou sobre isso, porque a gente vai falando sobre isso dentro de fisiologia. A fisiologia comparada que a gente faz é de propósito, porque é inviável a gente pegar uma aula dessa toda para poder transmitir para vocês todas essas informações. Mas quando a gente faz em fisiologia comparada, a gente acaba pegando parte do que a gente falaria em taxonomia e acaba discutindo isso com vocês. A gente já falou sobre diferentes grupos em fisiologia comparada, desde um quinidário, de um porífera, de um plateuminto, até aí, nesse caso, organismos mais complexos, como no caso dos cordados, tá bom? Vou sair para vocês pegarem esse resumão para a gente continuar.